Aos trancos e barrancos, com muita negociação, com muito toma lá da cá, o governo aos poucos vai concluindo todo aquele pacote de medidas que tendem a viabilizar o ajuste das contas públicas. Muitas concessões foram feitas e, no final das contas, o saldo obtido pode ficar nem próximo do que o ministro Joaquim Levy imaginava. Mas, de qualquer modo, ele avança no sentido de tentar garantir alguma arrecadação adicional. Claro que isso tem implicações sobre o andamento da economia, pode ter implicações, inclusive, sobre o mercado de trabalho, como é o caso da medida que onera mais as empresas, especialmente o setor industrial. A indústria já avisou, mais da metade pode reforçar esse processo de demissões que nós já estamos acompanhando em função do custo maior da tributação sobre a folha de salários. A exclusão negociada com o Congresso de alguns setores levou muito mais em conta a questão da inflação, do impacto que essa oneração poderia ter na formação de preços, do que o andamento geral da economia, do que essa questão do desemprego que eu coloquei. E há uma necessidade de o governo ainda tentar viabilizar o ajuste através de outras medidas que também terão, certamente, implicações sobre o ritmo de atividade da economia brasileira. É o caso dos investimentos, porque as medidas aprovadas com as concessões feitas vão render muito menos do que se imaginava. A economia brasileira está num processo forte de desaceleração que compromete demais a arrecadação, a receita do governo, mesmo com esse aumento da carga tributária induzido pelas medidas propostas pelo governo. Então, o que ele vai fazer? Vai ficar cortando e cortando e cortando mais os investimentos, inclusive em áreas prioritárias, programas sociais, enfim, liberações de recursos que poderiam colaborar para uma atividade econômica mais forte. Ninguém é contra o ajuste das contas públicas, muito pelo contrário. Era mais do que hora de o governo botar as contas em ordem, recuperar a credibilidade, mostrar que respeita a lei de responsabilidade fiscal. O histórico dos últimos anos está até sendo julgado agora como as pedaladas fiscais, manobras que o governo recorreu para tentar diminuir o impacto negativo da gastança nos últimos anos, especialmente no ano passado, ano de eleições. Então era preciso acabar com essa história. O problema é a forma como o ajuste fiscal está sendo implementado, com um custo muito pesado para a economia, sem o tal corte na carne que foi proposto inicialmente. Nós estamos com excesso de números de ministérios, a estrutura de gastança do governo permanece, enfim, o que ele está cortando? Benefícios, aumentando impostos, cortando investimentos e por aí ele pode até assegurar alguma coisa próxima do que propôs como meta fiscal, mas a reestruturação, isso fica mais para frente.